Correio da Manhã é um tabloide sensacionalista que em 2013 expandiu para um canal de televisão, a CMTV. A CMTV tinha que ter à força na sua grelha um programa de peixeirada de futebol com o clássico formato de 3 comentadores dos 3 grandes, porque era isso que estava a bater nos canais concorrentes. Então, em 2014, contratou Ventura afeto ao Benfica. Com este palco mediático, Ventura percebe que quanto mais merda disser, mais atenção lhe vão dar. Sensação que adorou, ou não fosse ele um populista nato. Claro que não se limitou a dizer merda na televisão. Como qualquer bom populista, a sua sede de protagonismo é insaciável. Portanto, seria descabido não usar também as redes sociais para expressar sem qualquer pudor as suas ideologias retrógradas. Ventura tornou-se tão bom a chamar a atenção que até conseguiu chamar a atenção do então líder do então seu partido, Passos Coelho, que em 2017 lhe premiou com a candidatura à Câmara de Louros. Essa candidatura ficou marcada pelos ataques à comunidade cigana, portanto, a partir daqui, Ventura junta a simpatia que já tinha de alguns benfiquistas há de algumas pessoas que ainda acreditam que a eliminação dos ciganos é a solução para salvar a pátria. Lembrar que nada disto é acidental e que Ventura sempre soube o que estava a fazer e onde queria chegar. Não tivesse ele, em 2013, defendido tese de doutoramento na qual criticou o populismo penal e a estigmatização das minorias. Isto não se inventa. Alguns meios de comunicação social, sedantes por audiências, foram dando ainda mais tempo de antena às narrativas populistas de Ventura. Veja-se como em 2017 Judite Sousa começa o debate para as autárquicas de Louros. Boa noite a todos, bem-vindos. André Ventura começa inevitavelmente por si. Inevitavelmente, porque não há outra forma de mitigar o populismo cancerígeno que não seja dar-lhe ainda mais palco. Adiante. Apesar de estar em plena ascensão popular, perdeu a corrida à Câmara de Louros, mas foi eleito vereador. Só que talvez como vereador não dá muito protagonismo e se calhar servir a população não é na verdade o que o move, renunciou ao cargo em 2018. Na impossibilidade de se tornar líder do PSD, decidiu fundar o próprio partido em 2019, remetendo a Covid para a segunda pior coisa a aparecer nesse ano. No processo de fundação do Chega, o Tribunal Constitucional identificou mais de 1.800 assinaturas irregulares. Cerca de 1/3 da lista dos proponentes à fundação do Chega parecia a visita de estudo que eu fiz à Capela dos Ossos quando andava no 4º ano, repleta de pessoas que já morreram e algumas crianças. O Chega, composto maioritariamente por ex-militantes do PSD e do CDS, talvez motivados pela suspeita de que nunca iriam conseguir subir nesses partidos, começa gradualmente a atrair malta com ideias nacionalistas, conservadoras, anti-imigração, anti-feminismo, anti-ciganos, basicamente de extrema-direita. E o Chega atrai essa gente porque é nesse espectro ideológico que sempre se apresentou. Sempre com essa velha tática populista criadora de guerras do nós contra eles, sendo nós os portugueses de bem e eles as várias minorias que são as verdadeiras culpadas de todos os problemas da nação. Quando algumas dessas táticas começam a perder força popular, através da mais elementar demonstração dos factos, outras narrativas surgem para encarnar o inimigo dos portugueses de bem, nomeadamente o sistema, que é um termo vago que o povo usa para descrever trâmites que desconhece, mas que crê que o prejudica. Só que neste caso, o sistema é a democracia. O Chega quer combater precisamente o mesmo sistema que permitiu a sua existência. Combater o sistema é também combater o Chega. Portanto, a medida mais eficaz que o Chega podia tomar para cumprir o seu desígnio seria acabar imediatamente com o próprio Chega. Não são tão bonitos os paradoxos? Portanto, em termos ideológicos, o Chega não passa de um rebranding do antigo PNR, atual ERG. Só que para mal dos nossos pecados, André Ventura tem o carisma e a perspicácia que sempre faltaram a José Pinto Coelho. E por fim, os meios de comunicação social continuaram a aproveitar esse carisma e foram dando voz e palco a Ventura, muito para além daquilo que seria o estritamente necessário. Ainda antes dele ter representação parlamentar, sequer. Se André Ventura diz que a pena de morte faz realmente sentido, apesar de já toda a gente saber usar talheres, vá de uma carrada de reportagens sobre isso e vai novamente esse assunto para a discussão pública. Se André Ventura diz que não há racismo em Portugal, mais uma série de reportagens, inquéritos e prós e contras, onde vamos ouvir a opinião de uma série de homens brancos que dominam este tema na perfeição porque tem um amigo que é negro. Esta estratégia política é tão fácil de identificar. Há muitos homicídios, prisão perpétua. Há muitos pedófilos, castração química. A saúde está má, acaba-se com o SNS. Há gajas que trocam um gás para ficar com um preto que está no fundo de desemprego, cultiva-se os valores da família tradicional, dificultando o acesso ao divórcio, desmembra-se o Estado Social e manda-se os pretos para a terra deles. Simples, é tudo simples. Só que problemas complexos não podem ter soluções simples. Caso contrário, em vez de 230, estavam na Assembleia
3 ou 4 a mandar postas de pescada. O que se poupava em deputados gastava sempre a litros, termossos e aftershave do Aldi. Já muitos terão percebido que há meios de comunicação social que fazem com as pataquadas que saem da boca do Ventura ou dos seus vassalos o mesmo tipo de cobertura que fazem da seleção nacional antes de uns oitavos de final de um europeu. Ali, a filmarem o autocarro de helicóptero, o que é que os jogadores comeram ao pequeno almoço, se estão a usar cuecas com elásticos de alta performance. Um dos vários exemplos desta discrepância de atenção é a revista Sábado, que pertence ao mesmo grupo do Correio da Manhã, que desde 2018 até agora já fez 4 capas com o Ventura. Ok, fizeram 6 capas com o Sócrates, mas a rasgar nele. E bem, só que com o Ventura tem havido uma clara tentativa de humanização e de aproximação ao povo. Quem é este ser? O que é que ele faz nos tempos livres? Que animais de estimação é que ele tem? Vocês sabem se o Primeiro-Ministro tem algum animal de estimação? Eu não faço ideia se tem ou não, nem me interessa. Mas toda a gente sabe que o Ventura tem a coelha Acácia. A dada altura, um canal que diz ser jornalístico achou que isto seria uma reportagem pertinente. E tempo de antena é propaganda. É assim que se chega a mais gente, é assim que se gera falatório, que geram votos, que por sua vez geram dinheiro, que financiam os partidos, alimentando este ciclo sistémico do qual o Ventura tanto se queixa. E é assim que chegamos onde chegamos. Portanto, resumindo isto tudo, a minha teoria é que a culpa de haver 12 deputados de extrema-direita na Assembleia é do Correio da Manhã. A culpa é do Correio da Manhã. O resto é só um efeito de bola de neve. É por isso que quando o Cristiano Ronaldo fez isto... Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Eu fiquei ainda mais fã do Cristiano Ronaldo e orgulhoso da nossa seleção. Tentar remeter este pasquim para a sua real insignificância, para mim tem tanto valor como vencer um título europeu. Se alguém me dissesse que o Correio da Manhã e a CMTV iriam acabar hoje e nada semelhante os iria substituir, eu é que iria gritar: é feriado hoje, caralho! Porra, pá, ainda me arrepio quando vejo isto. E pensar que se os ideais que o Chega defende estivessem escritos na lei, nunca teríamos conseguido naturalizar o Éder. Portanto, quando a malta diz: como é que isto chegou até aqui? Porra, foi levado ao colo pelos mesmos impulsos que nos fazem abrandar o carro para contemplar um acidente. É triste, mas o desfecho destas eleições é, em certa parte, o resultado da nossa fome por peixeirada, que sim, é um pouco inerente à condição humana, mas que é claramente perigosa quando explorada sem critério. Claro que, infelizmente, também há muita gente que se revê nestes ideais. E é talvez isso que mais inquieta as pessoas. E é talvez por isso que, assim que se apuraram os resultados das eleições, emergeu imediatamente a vontade de saber quem são. Quem são os 911 deputados? Quem são as pessoas que neles votaram? Quem são? Quem são? Foi um autêntico festival da quem são. Tenho muito orgulho neste trocadilho. E eu não sei se andaram a dizer isto da boca para fora ou se querem mesmo saber quem são. O que é certo é que em relação aos deputados, eu acho que posso dar uma ajudinha. E até para isto ficar um bocadinho mais dinâmico, vai aqui uma apresentação futebolística do 11, até porque o treinador já todos conhecemos. Ventura fica no banco, sobretudo porque já tem experiência em sentar-se no banco dos réus. Acha que é Nuno Espírito Santo, porque gosta que as suas equipas ataquem, mas na verdade é mais Fernando Santos, porque desde 2016 só está cá a empatar. Na baliza fica Pedro Pinto, sobretudo porque é o mais gordo e a lei da peladinha diz que o mais gordo vai à baliza. Graçola que eu posso dizer, porque esta gente abomina tudo o que seja politicamente correto. Pedro Pinto fez a sua formação no CDS de Porto Alegre, de onde é natural, mas saiu para o Chega em 2019, especificamente para o Círculo Eleitoral de Beja. Só que como Beja e Porto Alegre elegem poucos deputados e Ventura queria à força que Pedro Pinto entrasse no 11, foi inscrito no Círculo Eleitoral de Faro, por onde foi eleito, porque para o Chega nem interessa se os deputados são das regiões ou conhecem as dificuldades da população que vão representar. O importante é defender a ideologia. Como Pedro Pinto é um aficionado das touradas e defensor da prisão perpétua, já está plenamente entrosado com a restante equipa que, em termos ideológicos, ainda acha que estamos no século XVIII. No lado esquerdo da defesa temos Rita Matias, que só entra numa equipa totalmente masculina porque o pai é amigo do treinador, neste caso, assessor do treinador. Rita Matias, que em pequena sonhava jogar pelo CDS, é de Setúbal e até foi candidata à Câmara de Alcochete, mas foi eleita por Lisboa. Fruto da lavagem cerebral daqueles que sempre a rodearam, é contra a eutanásia, contra o aborto, defende o antifeminismo, só que numa entrevista recente à CNN notou-se que estava um bocadinho confusa em relação aos conceitos. Já disse que era antifeminista. O que é isto de ser mulher e antifeminista? Eu sei que tem um contexto, gostaria de explicar. Sim, no fundo, quando fiz essa afirmação foi no sentido de que muitas das vezes as necessidades de as mulheres acabam por ser esquecidas neste combate em que tentam colocar o homem contra a mulher. Não, Rita. O feminismo não é isso. Não é homens contra mulheres, não. O feminismo luta, por exemplo, para que tu possas ser eleita deputada e dizer livremente que és antifeminista. Enfim, ela bem queria jogar no outro flanco, mas no fundo todos sabemos que ela rende mais
mais a defender o lado esquerdo. A defesa direita, Gabriel Mitar Ribeiro, que jogou muitos anos no PSD, vai fazer a ala direita porque é mulato, tem ascendência africana, indiana e síria, e todos sabemos que isso é tudo povos que estão habituados a correr muito. Não, calma, está tudo bem, porque ele também é o autor do livro O Colonialismo Nunca Existiu e nega a existência de racismo em Portugal, portanto eu estou safo. No centro da defesa, e porque tem um físico que intimida, sobretudo aqui ao nível desta zona, Jorge Valsacina Galveias, que no Congresso de Viseu, o ano passado, impediu a votação de 7 moções críticas à Ventura. É por isso que, apesar de não ser tecnicamente evoluído, é o capitão de equipa, uma espécie de lambe-botas que chiba tudo o que se passa no balneário e que não permite que nenhum colega fale mal do mister. O segundo central é Pedro Frazão, ex-PSD, é um daqueles veterinários que é a favor das touradas, nasceu em Lisboa, cresceu em Almada, mas como tinha que entrar no 11, foi inscrito e eleito por Santarém. Primeiro como vereador e agora como deputado. Trabalhou no Zumarino, onde terá ensinado um leão marinho a fazer esta saudação. É extremamente conservador e católico, membro do Opus Dei, fez há tempos aquela chalaça no gabinete da Joacim do descolonizar este lugar e foi também processado por Francisco Louçã por emitir fake news a seu respeito. Portanto, algo me diz que vai levar muitos amarelos por mandar bocas. É um jogador previsível, com pouca visão de jogo, sempre a fazer atrasos, de bola e civilizacionais, mas joga à central porque aprendeu a cabecear com as focas. A trinco temos Pedro Peçanha, foi expulso do CDS e é reserva dos fuzileiros, portanto, um jogador mais físico. Alguns dirão até sarrafeiro. É do sempre transparente ramo imobiliário e foi acusado de alegadamente ter assessorado vários negócios do ex-BES Angola ligados aos escândalos do Panama Papers, Valdo Lobo e Banif. E partilha posição com Bruno Nunes, vereador em Loures, mas eleito por Setúbal, que já disputou umas europeias pelo Partido Popular Monárquico. Isto é uma equipa que joga com 2 trincos porque a tática passa mais por destruir o jogo do adversário do que praticar um futebol que se aproveite. No corredor esquerdo temos Rui Paulo Sousa, novo secretário-geral do partido, que apesar de sempre ter simpatizado pelo CDS, estreou-se nos relevados pela Aliança nas legislativas de 2019 por Santarém. Em 2021 já nos chega, é candidato à Câmara de Castelo Branco, mas agora foi eleito por Lisboa. Porque o mister assim quis. Num debate do Observador, Rui Paulo Sousa sugeriu que as ideias dos partidos de esquerda farão com que vivamos todos numa comunidade hippie, no meio do campo, a comer ervas. O que só seria bom para ele, que tem uma empresa que vende espargos. Portanto, é um extremo esquerdo muito fácil de ser papado. Na lateral direita temos o bancário Rui Afonso, defensor da castração química de pedófilos e da prisão perpétua, defende melhores políticas anticorrupção e eu suspeito que se ele começar pelos colegas ainda perde a titularidade. Na frente de ataque temos Filipe Melo, que consta numa lista dos maiores devedores ao Estado, com uma dívida de cerca de 80 mil euros. O ano passado disse no Facebook a uma colega do próprio partido: não vai ser uma brasileira que vai mandar nos destinos de um partido nacionalista. Mas calma, que ele, entretanto, depois mais tarde corrigiu. Ele apagou brasileira e pôs senhora. E por fim, também na frente, o famoso Diogo Pacheco de Amorim, que fez formação no CDS e é considerado o ideólogo do Chega. O seu avô era um monarca, amigo de Salazar, simpatia que terá herdado não só porque foi contra a libertação das ex-colónias, mas também porque liderou o gabinete do MDLP, uma organização terrorista de extrema-direita constituída em 75 com o objetivo de combater as emergentes ideias de esquerda e que é suspeita de vários atentados à bomba que vitimaram muitos inocentes. Quando ele fala, nota-se que o pulmão já viu melhores dias, por isso fica lá na frente à espera das bolas. E está também incumbido de bater os livros, já que bombas é com ele. E pronto, de deputados está tudo, mas o Festival da Canção não acaba aqui. Ainda falta saber quem é o eleitorado que votou neles e porquê. E sobre isto, as opiniões bifurcam-se entre os que dizem que são todos fascistas, racistas e homofóbicos e os que passam paninhos quentes e dizem que são todos uns coitadinhos que votaram em protesto porque se sentem marginalizados pela sociedade. E na verdade, não se sabe ao certo. É pouco sexy, mas é mesmo assim. Podemos estar aqui a especular, a fazer estudos demográficos como este, que no final de contas o voto é secreto e ficamos todos na mesma. Só que com desdém por homens de Lisboa não licenciados entre os 35 e os 54 anos. Eles podem nascer todos fascistas, racistas ou homofóbicos. Mas muitos são. E sabem bem no que votaram. Todos eles são cúmplices deste resultado, porque nenhum deles se chocou o suficiente com as atrocidades que o Ventura diz e defende ao ponto de não votar nele. Por outro lado, e numa abordagem mais diplomata, ou até choninhas, é não sei se é muito produtivo disparar fascista a tudo o que esteja à direita do PS. Os que são de facto fascistas não vão ao fim de décadas admitir ou deixar de o ser, nem com uma argumentação eloquente e sensata. E os que não são, não vão parar para refletir melhor através
através do doce veludo da hostilização dos mal informados. A extrema-direita sempre existiu e o Chega representa-a. Por isso eu diria que veio para ficar. A ditadura prejudicou a maior parte das pessoas, mas muitas beneficiaram dela e por isso ficaram a perder com o 25 de Abril. E essas pessoas tiveram descendência e passaram as suas histórias rancorosas e haverá sempre uma falange de portugueses insatisfeita com o sistema que se instaurou, que sim, é imperfeito, mas melhorá-lo com as propostas do Chega é como apagar um incêndio com gasolina. Combater a extrema-direita será sempre uma tarefa cotidiana. Vai exigir tempo, espírito de sacrifício, empatia, pedagogia, preservativos, 200 gramas de mirtilos e uma chave sextavada. Portanto, não vos julgue se não estiverem para aí virados. Mas se estiverem, tentem fazer de Portugal um país melhor para todos e não apenas para vocês e para o vosso núcleo. E é desta forma, meio depressivo ou lamechas, que termina este episódio, mas não se